surgiram as coroações ao longo da história da Inglaterra? A tradição tem suas raízes lá na antiguidade, quando faraós egípcios, reis bíblicos e chefes gauleses foram inaugurados como governantes em cerimônias públicas. Durante a Idade Média, as coroações assumiam um novo significado religioso, combinando a coroação de um monarca com ritos cristãos como a unção. Hoje, a Grã-Bretanha é o único país europeu a realizar uma coroação, com outros monarcas optando por inaugurações mais simples e cultos da igreja, marcando a adesão de um novo governante. Conforme descrito no Liber Regalis do século XIV, ou Livro Real, os principais componentes do serviço da coroação britânica são o reconhecimento, no qual o monarca é apresentado ao trono, que deve aceitá-los formalmente, o juramento, no qual o monarca jura governar de forma justa e misericordiosa, e a unção, na qual o arcebispo da cantuária coloca o óleo sagrado na cabeça, coração e mãos do monarca. Considerada a parte mais sagrada da coroação, a unção afirma o direito divino do soberano de governar. Durante o período medieval desrante, as pessoas acreditavam que a unção conferia poderes mágicos e especiais de cura ao monarca, o que poderia supostamente curar os doentes ao tocá-los. Após a unção vem a investidura, na qual o monarca recebe as regalias da coroação, incluindo a coroa de Eduardo, do cetro e o orbe. Finalmente, eles se sentam na cadeira de coroação, um trono de madeira construído para abrigar a pedra de Scone, uma laje de arenito vermelho roubada da Escócia em 1296, e aceitam homenagens de seus súditos mais estimados. Após a conclusão da cerimônia, o monarca embarca em uma procissão de coroação nas ruas de Londres. Se o monarca tem uma rainha consorte, ela é tipicamente coroada ao lado dele. Se o casal se casar após a coroação do rei, a rainha consorte pode receber sua própria coroação, mas isso não é garantido. Das 6 esposas de Henrique VIII, por exemplo, apenas 2, Catarina de Aragão e Ana Bolena, foram oficialmente coroadas. O primeiro governante conhecido por ser coroado na abadia de Westminster foi Guilherme o Conquistador, que realizou sua coroação no dia de Natal de 1066, alguns meses após a sua vitória na Batalha de Hastings. Inclusive, ela foi prejudicada por um incidente bizarro. Os guardas do lado de fora da catedral confundiram os aplausos com o motim, e aí eles imediatamente incendiaram os edifícios ao redor, matando muita gente. Apenas 2 monarcas britânicos, Eduardo V, que desapareceu enquanto estava dentro da Torre de Londres em 1483, e Eduardo VIII, que abdicou antes que pudesse ser formalmente coroado, renunciaram às coroações. Charles foi o 40º soberano coroado em Westminster, onde todas as coroações britânicas ocorrem desde 1066. Os elementos básicos da coroação britânica permanecem intactos por séculos. Considere, por exemplo, a unção, uma prática que remonta a 973, quando o rei Edgar foi coroado na abadia de Bath. A colher da coroação usada para ungir os monarcas hoje data de 1349 e foi uma das únicas peças de regalias que sobreviveram no período do século XVII, conhecido como Interregnum, quando a Inglaterra foi brevemente uma república. Depois que Henrique VIII se separou da Igreja Católica em meados do século XVI, as coroações mudaram. O único filho sobrevivente de Henrique, Eduardo VI, era um protestante fervoroso, cuja coroação contou com sua unção como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. A sucessora de Eduardo, sua irmã mais velha, Maria I, reverteu muitas das reformas religiosas de seu irmão, trazendo a Inglaterra e o serviço da coroação de volta para Roma. Ela encomendou um novo óleo de coroação para a cerimônia, temendo que Eduardo tivesse manchado o óleo antigo, e eliminou aspectos do serviço que ela achou ofensivos. Como a primeira mulher a governar a Inglaterra por direito próprio, Maria também adaptou a linguagem e as imagens da coroação para refletir o seu status como governante. Elizabeth I, que sucedeu a sua irmã Maria em 1558, combinou práticas católicas e protestantes durante a sua coroação. Embora ela tenha sido coroada em latim por um bispo católico, ela teve outros
outras sessões de serviço lidas em latim e inglês. James VI da Escócia e I da Inglaterra, que herdou o trono depois que Elizabeth morreu sem filhos em 1603, foi o primeiro monarca a realizar sua coroação inteiramente em inglês, com os textos e orações traduzidos e adaptados para incorporar a Igreja Protestante. Ao longo dos séculos, a cerimônia foi encurtada significativamente. De Mary I durou 5 horas. Já a coroação de Elizabeth II correu por apenas 3 horas. Em resposta à reação sobre o custo da coroação de Jorge IV, seu sucessor, Guilherme ou William IV, realizou uma cerimônia fortemente despojada em 1831, que veio a ser conhecida como a coroação de um penny. Penny seria como se fosse um centavo. Outras mudanças na sequência de eventos do dia incluíram a procissão de abertura, que costumava começar na Torre de Londres, mas agora começa no Palácio de Buckingham.